Bom, meus amados, mais uma vez precisamos pegar a palavra de Deus. Nunca podemos estudar um assunto tão espiritual, um assunto, poderíamos dizer, humanamente falando, tão complexo para o coração carnal, se não for mediante a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido e bom Deus, nesse momento, com a Tua palavra em mãos, vamos abrir a Bíblia para que nós possamos dar mais um passo, para que nós possamos agora transcender mais uma experiência especial e espiritual da mensagem do santuário agora no lugar santíssimo. Toma o nosso coração, por favor, Senhor. Nós carecemos de experimentar o poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é o pão da vida. A Tua palavra ilumina o nosso coração e transcende em uma vida de santificação, que brilhe o caráter de Cristo. Por favor, Senhor, pelos méritos de Cristo, nos permita experimentar estar diante do Teu trono de graça e de glória, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, o Santíssimo e o Juízo. Eu coloquei como título juízo, mas como nosso próximo assunto serão as festas, nós vamos estudar sobre as festas, as 7 festas. Então vou entrar um pouquinho no juízo aqui, dando tempo, mas depois também nas festas. A 6ª festa era a festa do dia da expiação. Vamos ler esse texto? Ali no santuário, no lugar santíssimo, nós tínhamos ali a Arca da Aliança, e sobre esta arca, ou do lado das pontas desta arca, das laterais desta arca, tinham 2 anjos. E nós vamos ver daqui a pouquinho que esses anjos, eles estavam ali fazendo. Mas acima do propiciatório estava o Shekinah, aquilo que era o mais importante, poderíamos dizer, de maior destaque ali naquele espaço no lugar santíssimo, que era a manifestação da presença divina. Dentre os querubins, Deus tornava conhecida a sua vontade, por uma voz da nuvem. Algumas vezes uma luz caía sobre o anjo à direita, para significar aprovação ou aceitação, ou uma sombra, ou uma nuvem repousava sobre o que ficava ao lado esquerdo, para revelar reprovação ou a rejeição. Bom, eu vou mostrar aqui uma foto, apenas para a gente ter uma ideia. Vamos olhar essa imagem, a imagem da arca, a imagem dos 2 anjos, correto? Porque tenho intensificado um pouquinho com relação a algumas imagens que aparecem. Porque a tampa, o propiciatório, ela representa Cristo. Imagino eu, particularmente, um dia alguém me alertou sobre isso, que os anjos deveriam ficar do lado da arca, porque em cima da tampa ficava o Shekinah, a glória de Deus, e os anjos estariam dividindo ali aquele espaço. Mas isso não é ponto de salvação para nós. Então nós tínhamos os anjos, ao centro tinha o Shekinah, tinha a tampa, o propiciatório, tinha a arca, o caixote, que representava o trono de Deus. Dentro da arca tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha as duas tábuas. Agora então eu convido vocês para a gente poder estudar um pouquinho alguns destes detalhes. Como e por que Jesus é o Shekinah? Porque Jesus é Deus. E nós temos várias passagens na Bíblia que confirmam para nós que Jesus, ele é Deus. Quando Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, Jesus estava ali agora. Mas como, pastor, entendermos isto? Em Apocalipse, nós já estudamos isso aqui, eu não sei se vocês se lembram, no nosso primeiro encontro. Em Apocalipse lá diz, lá não haverá tabernáculo, porque o Senhor é o santuário. Lá não haverá o quê? A luz, porque o Senhor é a própria luz. Então, quando a gente encontra essa luz do Shekinah, nós encontramos ali, vamos dizer assim, uma pequena porção da presença de Deus. Quando Deus anda entre os anjos,
Os anjos têm uma luz especial, semelhante à luz de Adão e Eva, que era a representação da presença de Deus na totalidade no santuário da alma. Entenda muito bem, olha, isso aqui é algo muito extraordinário para nós, tem uma dimensão de significado muito grande. Quando Jesus se assenta no trono da nossa alma, a sua luz agora é uma luz que inunda todo o ser, e é o que Deus espera. Apocalipse 18:1 diz o quê? Toda a terra será iluminada com a glória do caráter de Deus. Toda a terra será iluminada com a vida, com o caráter, com o alto clamor, vivência prática e teórica do povo de Deus, na reta final, de forma especial, os 144 mil. Então, aqueles que hoje têm o hábito de estar na presença de Deus, eles experimentam o poder da luz do Shekinah. Ele experimenta o poder transformador e restaurador no seu coração. Ele não vai temer quando Jesus vier nas nuvens dos céus, com o seu Shekinah, com a luz da sua glória, da sua santidade. E se você quiser saber um pouquinho mais, capítulo 1 de Apocalipse fala dessa glória física de Jesus. Fala ali dos seus olhos, fala ali do seu cabelo, fala ali das suas mãos, dos seus pés. E então a gente tem uma pequena, fraca ideia da glória física de Deus, que só pode ser contemplada pelo coração que experimenta esta glória interna, esta atuação no coração, ok? Que é o caráter de Cristo. Então, Jesus, ele é o Shekinah, ele é Deus. O Espírito Santo é o Shekinah? É o Shekinah. Deus Pai é o Shekinah? Deus Pai é o Shekinah. Os três estiveram em comum acordo, os três entraram em acordo para salvar o homem. Por isso, quando nós falamos que ali na arca tem o Shekinah, ali é a representação do trono de Deus. E no trono de Deus, nós temos o trono de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje Deus Pai se assenta no trono principal, à destra de Deus. Lembra muito bem o texto que diz em Hebreus, quando Cristo se ascendeu ao céu, ele se assentou aonde? À destra, do lado direito de Deus. E naturalmente, se o Espírito Santo é Deus, do lado esquerdo é o lado do Espírito Santo, que hoje está aqui atuando na terra, ministrando, que é a sua obra, para realizar aqui neste mundo. Ok? Vamos então agora para a questão do trono. Nós temos o Shekinah. Então, tudo aquilo na caixa, temos a tampa, propiciatório, temos a lei, temos a vara de Arão e nós temos o maná. Tudo isso faz parte do trono de Deus. Isso é importante para nós entendermos. Aquele que está sentado no trono é Deus. Aquele que está do lado do trono, ou aqueles, são os anjos. Os anjos não se assentam no trono de Deus, porque o trono de Deus é um lugar para o quê? Apenas se assentar aquele que é digno de se assentar no trono, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas agora, nessa composição da arca, como no povo de Israel, é importante ter a compreensão de qual é o ministério que acontece no trono de Deus. Grave isso. Qual é o ministério que acontece no trono de Deus? Primeiro, entre a glória de Deus, o Shekinah, e a lei de Deus, que está como base para o trono, base para o governo de Deus, que rege o governo de Deus, que é o que rege o juízo de Deus, que é a lei de Deus, temos o propiciatório, que é a tampa. E esta tampa, olha que coisa interessante e importante para nós aqui. O trono de Deus é um trono de justiça, graça e perdão, ok? Nós temos ali agora o propiciatório. Ok, me perdoe. Vamos ver antes do propiciatório, porque é um grande destaque ali os anjos. Porque nós temos os anjos e temos entre eles o Shekinah. Esse texto nos esclarece bastante.
Cristo em seu santuário, página 29. Os anjos estavam ali e eles tinham uma asa erguida para cima e uma asa erguida para baixo e o rosto inclinado para baixo. O que isso significa? Uma asa de cada anjo estendia ao alto, enquanto a outra estava fechada sobre o corpo em sinal de reverência e humildade. Qual é a posição dos querubins, tendo o rosto voltado um para o outro e olhando reverentemente abaixo para a arca, representava a reverência com que a hoste angelical considera a lei de Deus e seu interesse no plano da salvação. Deu para a gente entender? Mas eu gostaria de ter um destaque agora, a asa para cima. Se Deus estava entre os anjos e acima dos anjos, as asas para cima é a exaltação e o reconhecimento da soberania de Deus. Então, todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, precisamos reconhecer a sua grandiosidade e a nossa pequenez. Precisamos reconhecer a sua santidade e a nossa pecaminosidade. Tudo que o inimigo busca fazer conosco é que não tenhamos tempo e não tenhamos um coração sensível para rasgar a alma diante de Deus. Senhor, obrigado pelo dia. Olha aqui, eu estou saindo. Estou diante de qualquer um. Aonde eu não tenho tempo suficiente. Não dá nem tempo para o Espírito Santo trabalhar o coração ali. E muitas das vezes, não estou falando todas, nós somos irreverentes porque o Espírito Santo não trabalhou no nosso coração. Eu não creio que os personagens do passado. O apóstolo Paulo diz em Hebreus que Jesus, ele humilhava o coração diante de Deus o Pai. Então agora, nesse pensamento, os adoradores precisam ter uma postura diferenciada. Os adoradores precisam reconhecer a sua condição. Eles não são iguais àquele ser adorado. É só uma pincelada sobre a questão deles, de exaltação. Por que então agora inclinados para baixo? Lógico que a propiciatória representa Cristo, mas a lei que foi quebrada, a lei que é o transcrito do caráter divino, a lei que é eterna, ela é tão santa e igual a Deus. Vou ler um texto daqui a pouquinho para vocês sobre isso, só estou antecipando. A visão que nós precisamos ter da lei é de mais do que uma visão técnica, precisa ser uma visão espiritual. Por isso o que Deus quer fazer é imprimir a sua lei aonde? Vamos lá, vamos dar uma relaxada aqui. Quem tem uma boa impressora na sua casa? Vamos falar a marca, Epson, isso aqui, aquilo outro. Tem boa impressora? Eu tenho uma boa impressora lá em casa. Poderia trazer para nós, para a gente usar a sua impressora para imprimir a lei de Deus na minha mente? Então, o que Deus quer imprimir na minha mente? Não pode isso aqui, aquilo outro? Não. Se a lei é o transcrito do caráter divino, o que Deus quer imprimir no nosso coração? O seu caráter. Amém? Então, obedecer à vontade de Deus é fruto da impressão do caráter divino em nós. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que imprime no nosso coração, na nossa mente, o quê? O caráter divino. Ele traz a presença de Cristo ao nosso coração. Então, os seus adoradores, agora o propiciatório. Então, agora, abaixo do Shekinah, nós temos o propiciatório. E eu leio com vocês esse texto para facilitar a nossa compreensão. Propiciatório significa, no original, cobrir ou perdoar. Olha que coisa interessante. O que o propiciatório está cobrindo? Ele está cobrindo o que está embaixo, não é verdade? Porque acima do propiciatório está o Shekinah. Seria, no caso aqui, a presença de Deus, o Pai. Por que, então, é o propiciatório? Porque quando o propiciatório toma sobre si os respingos do sangue que o sacerdote trazia diariamente, às 9 da manhã, às 3 da tarde, ele estava agora jogando sobre o propiciatório
o clamor para que este pudesse então perdoar. Deu para vocês entenderem? Vamos lá o texto então, Cristo em seu santuário. A lei encerrada na arca era a regra de justiça e juízo, é a base do governo de Deus e do juízo de Deus. É a base ou é a essência do caráter divino. Aquela lei sentenciava a morte ao transgressor, mas acima da lei estava o propiciatório. Mas espera aí, se a lei é Deus e se o propiciatório é Deus, no caso Cristo, o que nós entendemos aí? A lei no sentido da sua aplicação de condenação. Porque todo juiz, todo ser, no caso ali Cristo, ele poderia condenar ou não, sobre a qual se revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido, ok? Deu para nós entendermos aqui esse esclarecimento com relação à ligação da lei de Deus com a pessoa de Jesus Cristo? Porque a lei, ela condena, não condena? A lei condena, porque a lei diz assim, não matarás. E se eu matar, o que aconteceu? Eu quebrei a lei. Então a lei tem a função de fazer no coração uma obra extraordinária de santificação, porque a lei está na palavra de Deus. Por quê? Porque a lei ela é eterna. Vamos ver daqui a pouquinho. Eu vou avançar aqui, que senão a gente não chega lá. Mas o propiciatório é aquele que tomou sobre si o quê? A condenação por aquele que transgrediu a lei, mesmo ele não tendo sido o que transgrediu a lei. Mas ele tomou o preço ao morrer lá do lado de fora, no pátio, na cruz do Calvário. Então agora ele está diante de Deus, para agora então fazer o quê? Pleitear, como nós lemos, como mediador, para que Deus possa perdoar o pecador arrependido. Então entendamos bem, graça barata não tem a ver com Cristo. A graça de Cristo é cara. A graça de Cristo o levou até a cruz do Calvário. Entendamos bem, para que possa haver perdão para o transgressor da lei de Deus, tem que haver arrependimento. O que confessa e deixa alcançará o quê? A misericórdia. Bom, ali dentro agora da arca, vamos então para a base do trono de Deus, a base do governo de Deus. Nós temos ali a lei, nós temos ali o maná e nós temos ali o quê? A vara de Arão. A vara de Arão, nesses textos que estão aqui na tela, que vocês estão vendo, eles mostram para nós, eu vou ler com vocês, especialmente Hebreus 7, 24. Cristo continua para sempre. Ele tem o seu sacerdócio imutável. Então, para que Jesus pudesse ter esse sacerdócio, para que ele pudesse ministrar no lugar santo e no lugar santíssimo, a nosso favor, ele teve que morrer, para se tornar digno desta maravilhosa bênção para conceder a cada um de nós. Então, quando Arão trouxe a sua vara diante ali dos príncipes, porque eles clamaram isso a Moisés, e a vara de Arão floresceu, estava sendo ali a confirmação de Deus que Arão fora um sacerdote escolhido por Deus. Então, quando Jesus veio para morrer no nosso lugar, ele foi o escolhido por Deus. Lógico que Cristo se prontificou, mas como ele é Deus também, para vir morrer pelo pecador. E o sacerdócio de Cristo, ele é eterno. Dentro da arca, agora, um momento muito especial para nós temos o maná. O que significa e por que Deus conservou agora, pediu a Moisés que colocasse dentro da arca uma porção do maná? Qual é a dimensão do significado do maná para nós? Se Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, Jesus estava agora se identificando também como o quê? Como o maná. Por que o maná foi dado para o povo de Israel?
Qual foi o objetivo ali e qual é a aplicação para nós, para os nossos dias? Vamos ver nesse texto? Estabelecer na terra de Canaã, Deus tirou o povo de Israel do Egito e agora levou esse povo para o deserto, para que no deserto, no processo de restauração, esse povo pudesse agora entrar em Canaã. E antes de entrar em Canaã, esse povo precisava agora passar por uma experiência. Então, antes de entrar na Canaã celestial, o povo de Deus precisa semelhantemente passar por uma experiência. Eu espero que o Espírito de Deus trabalhe o nosso coração para a compreensão dessa mensagem, que é de suma importância. Um povo puro. Essa mensagem ela faz parte da terceira mensagem angélica. Um povo santo e feliz. Para a realização desse objetivo, Deus sujeitou esse povo a um processo de disciplina. Se esse povo estivesse disposto a vencer o apetite em obediência às suas sábias restrições, eles teriam sido o quê? E teriam sido desconhecidas entre eles fraqueza, moléstia. Teriam eles força tanto física como força mental. Teriam eles clara percepção da verdade e do dever, um discernimento penetrante e são juízo. Mas a sua falta de vontade para se sujeitarem às restrições e reclamos de Deus impediu-os, em grande parte, de alcançarem a elevada norma que desejava atingissem, bem como de receberem as bênçãos que estava pronto para lhes conferir. Meus amados, é um assunto sério e é um assunto que precisa ser apresentado para nós. Se chama a mensagem da saúde integral. Ali com o povo de Israel, Deus quis purificar o paladar pervertido do povo. Deus queria mudar o apetite pervertido do povo. E para isso, Deus trabalhou o processo do maná físico. Para que ao comerem do maná, num processo de purificação física e mental, eles pudessem ter força mental para receber a presença do poder de Deus. Então, a alimentação saudável para nós hoje, eu tenho mais textos que eu vou ler agora para vocês. A alimentação saudável para nós hoje é um meio que Deus usa para nos purificar, tanto físico quanto mental, para sermos fortes espiritualmente falando. Vou ler um pouco mais com vocês. Vamos olhar esse texto. O grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado. Olha que coisa interessante, não era esse o propósito de Deus com o maná lá com o povo? O desenvolvimento elevado da mente, da alma e do corpo. Todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. A obediência a essas leis promoverá nossa felicidade nesta vida e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura. Então Deus deu um maná para o povo de Israel com o objetivo de que esse povo, quando entrasse na terra de Canaã, eles pudessem ter gosto pelos frutos. Porque, infelizmente, a experiência do povo de Israel lá no Egito foi trágica no sentido da alimentação. Nós sabemos muito bem o poder de uma má alimentação e o poder de uma boa alimentação. Então, nesse momento, o meu apelo para você que está aqui, para você que assiste essa mensagem, é que você ore a Deus e busque o poder para se tornar uma pessoa temperante, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que faz uso dos 8 remédios da natureza, uma pessoa que busca fechar as entradas da alma para ter uma saúde mental, intelectual forte o suficiente para resistir às propostas que surgem diante de nós, fechando as vias de entradas da alma e buscando abri-las apenas para a entrada das coisas de Deus, teremos um coração fortalecido.
E por último, meus queridos, neste ponto aqui, nós temos a lei de Deus ali na arca, como a base do governo divino, como transcrito do caráter divino, como a base do juízo de Deus. Vamos ver esse texto aqui? Patriarcas e Profetas, página 63. Visto que a lei é divina, Êxodo 20, é tão sagrada, visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer a expiação por sua transgressão, a transgressão do pecador. Leio mais um texto com vocês. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo. Eclesiastes diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, e Tiago diz que nós seremos julgados pela lei de liberdade. Então o que nós temos aí? Nós temos a lei de Deus. Qual é a importância da lei de Deus para a nossa vida? Primeiro, é nós buscarmos a Deus para que Ele possa imprimir o seu caráter em nós. Quando Deus imprime o seu caráter em nós, nós buscaremos viver semelhantes a Cristo em obediência. A vida de Cristo é: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, onde o Senhor quer que eu vá? Pai, o que o Senhor quer? Uma vida de dependência total da vontade divina, da direção de Deus. Cada passo, cada decisão, cada ação nossa e reação nossa será movida pelo poder da lei de Deus, pelo poder da presença de Cristo no nosso coração. Bom, a lei é a base do juízo. Ali agora naquele trono, aonde a partir de 1844, dia 22 de outubro, cumpriu-se a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. E então, Jesus Cristo agora, como função, eu sei que isso pode ser complexo, difícil para talvez alguns entenderem, mas meus amados, quando Cristo ascendeu aos céus, o apóstolo Paulo diz que Ele se assentou à destra de Deus. O trono de Deus está no lugar santíssimo, e ali do lado direito de Deus, à direita de Deus, se assentou Cristo. Cristo, quando se assenta, Ele traz agora, nós vamos ver daqui a pouquinho, a Nayara vai falar sobre as primícias. Ele traz para Deus as primícias, o fruto, o resultado da sua obra aqui na terra, em prol do pecador. E agora então, a partir desse momento, Cristo inicia como função uma obra no lugar santo. Lembram que era a obra de mediação? Assim que Ele ascendeu aos céus, Ele é o advogado de defesa. Cristo, Ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Por isso Cristo pode estar tanto neste quanto naquele compartimento. Por isso Cristo não pode ser limitado por nada. Por que estou falando sobre isso? Há uma pequena, às vezes, confusão. E aí, quando é que Cristo foi para o Santíssimo? Como função, executando a função no Santíssimo, a partir de 1844, a nosso favor. Mas uma coisa é bem clara para nós, queridos, nós precisamos hoje viver o dia da expiação. No dia da expiação, o povo de Israel, o texto bíblico diz que eles deixavam as suas ocupações. Quais são as ocupações hoje que nós devemos e podemos deixar? E continuar uma vida comum, mas uma vida espiritual de crescimento. Há alguma atividade que você e eu fazemos que não deveríamos fazer hoje, no dia da expiação? O dia da expiação era o dia da contrição de alma, de rasgar o coração, de confessar os pecados, de buscar agora um foco. Cristo está no lugar santíssimo, e ali Ele está ministrando agora a nosso favor, mas também Ele está ministrando contra nós. Quando Ele analisa cada nome, e se porventura aquele nome ali não correspondeu à expectativa divina, aquele nome ele não corresponde a um fiel obediente à lei de Deus, Cristo agora escreve do lado daquele nome reprovado. Mas nesse momento, você está com a palavra de Deus. Nesse momento é registrado no livro memorial, do lado do seu nome, uma apreciação pela palavra de Deus. Uma apreciação pelas coisas espirituais. E tudo isso vai ficando registrado. Nós sabemos muito bem que o juízo de Deus é um juízo tão justo e correto. O que acontece? Diariamente, o anjo relator sobe e desce. Vem à terra e volta ao céu, para os registros.
A pergunta é: quem é que apresenta para o anjo relator o que foi que eu pensei, sendo que o anjo não pode penetrar na minha mente? O Espírito Santo apresenta aquilo que o anjo não pode captar, para ser levado a Deus, para ser registrado. Todas as nossas ações e reações, todas as nossas motivações e intenções, tudo, cada olhar. O livro Cristo em seu Santuário apresenta para nós como, de forma minuciosa, é então agora apresentado para Deus, para ser colocado no livro memorial, a vida de cada coração. O nosso tempo. O nosso tempo, ele é um talento de grande valor para Deus. As horas que nós gastamos com as coisas boas ou com as coisas ruins são colocados em juízo diante de Deus. Seremos cobrados, tudo isso que eu estou falando para vocês, em resumo, está no livro Cristo em seu Santuário, aonde ali Ellen White dá detalhes do juízo de investigação, de cada nome. Por exemplo, eu posso estar olhando nesse momento para você, você não sabe qual é a minha intenção, mas o Espírito Santo sabe, e isso é registrado. Qual é a minha motivação para estar no GYC, nesse congresso, e ministrando este seminário? Qual é a sua motivação para estar aqui nesse momento, participando desse seminário? Tudo é registrado. E o meu convite para mim e para você é que nós possamos colocar a nossa vida em dia com Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos sair do GYC, nós vamos voltar para casa. Tomara que não aconteça nada com ninguém. Mas sabemos nós que o inimigo está bem pertinho, rodeando como leão, disposto a nos tragar. Que a nossa vida seja colocada em dia com Deus, porque nós vivemos o dia do juízo de investigação. Vamos orar por isso? Eu te convido a fechar os olhos para orarmos. Querido e bom Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela alegria que nós temos em Jesus, pelo privilégio de estar na sua presença e experimentar a salvação, pelo privilégio de podermos nos achegar ao trono da graça e clamar em nome de Jesus que o Senhor Deus Pai perdoe os nossos pecados, pela alegria de sabermos que Ele registra do lado do nosso nome e que no livro memorial está registradas ações do Espírito Santo em nós e através de nós. Clamamos o batismo do Espírito Santo para que Ele possa moldar o nosso caráter, para que Ele possa moldar a nossa vida, para que nós possamos viver em paz diante do juízo, diante do tribunal, porque sabemos que o ser mais amável, o encanto da nossa vida ali está para analisar a nossa condição. No nome de Jesus. Amém. Amém.